Amigos da ideia do jogo. A decisão hoje da Copa do Brasil entre o Cruzeiro e o Flamengo mostrou o atual momento técnico que vive o futebol brasileiro. Aliás, um momento muito ruim, tanto técnico, tanto como tático. O que se viu hoje foi, no primeiro tempo, os times fazendo marcação quase homem a homem, que a gente chama de espelhar a marcação, e os jogadores importantes das duas equipes sem produzir praticamente nada. Pelo lado do Cruzeiro, Thiago Neves, o Alisson, que joga pelo lado esquerdo, que é um jogador diferenciado, embora sem tanto nome, tanto prestígio. É claro que o time do Flamengo tem jogadores com mais prestígio, como o Diego e Guerreiro, para não ir muito longe. Mas esses jogadores que eram para decidir, não decidiram. O Guerreiro continua com a dificuldade enorme de jogar no Flamengo, porque o Flamengo não se aproximou dele, ele jogou praticamente sozinho, e os zagueiros do Flamengo com a dificuldade enorme de sair jogando. Enfiava as bolas diretas para ele e ele de costas teve poucas oportunidades. Só uma no segundo tempo, que ele girou sobre o zagueiro Léo, que é um zagueiro lento, de boa técnica, mais lento, e chutou e o Fábio espalmou. E pelo lado do Cruzeiro, a jogada aguda foi dada pelo Muralha, que num cruzamento da direção do seu gol, ele deu um tapa bizonho para o lado, em vez de dar um soco, ou para escanteio, ou para fora da área, na lateral, ele deu um tapa e a bola bateu, praticamente bateu no atacante do Cruzeiro e não entrou por pouco. Porque acho que nem o atacante esperava ganhar aquele presente. E o resto foi chutes de longa distância, que as chances de gol são pequenas. Só faz aquele barulho do torcedor, como se fosse fazer o gol, mas não faz. Jogadas da intermediária são muito difíceis de chegar ao gol adversário. Sem articulação, né? Uma perda de posse de bola incrível. A bola não circulou no jogo. Parece que foi 50% o tempo de circulação da bola no jogo. Quer dizer, um clássico de um futebol brasileiro que sempre primou pela fantasia, pela qualidade. O que se vê hoje é essas marcações pesadas, o time compactado atrás, 2 linhas de 4, e assim foi o Flamengo quando era atacado, e assim foi o Cruzeiro quando foi atacado. Ou seja, um jogo muito feio e que só podia terminar nos pênaltis. E o Diego, que era o jogador, vamos dizer assim, de maior expressão no jogo, acabou não aparecendo no jogo, foi um dos piores em campo e ainda foi o jogador que perdeu o pênalti, que deu o título ao Cruzeiro. Eu fico tentando enxergar esse treinador da Colômbia, campeão da Libertadores, chegou aqui há um pouco mais de um mês, mas eu não consigo ver o trabalho do treinador no jogo. Eu me lembro do time com o Zé Ricardo e estou me lembrando do time com ele. Eu não consigo ver nada de diferente na forma de jogar do Flamengo. Isso me chamou muito a atenção. O Flamengo vai ter que rever alguns dos seus projetos de time, do seu plantel, porque eu acho que tem alguns jogadores, para não dizer muitos jogadores, que não têm condição de jogar nesse time do Flamengo que essa diretoria está tentando construir já há uns 3 anos, pelo menos. E a gente sente que o futebol hoje não se ganha mais individualmente, né? O nível técnico está muito baixo no Brasil, os grandes jogadores saem daqui muito cedo. Vejo o Vinícius Júnior, que na minha opinião deveria ter sido aproveitado no jogo de hoje. É um jogador vendido por 45 milhões de euros aos 17 anos. Os clubes europeus estão fazendo isso para não pagar os 100, 150 milhões
que o Manchester City andou pagando, que o Barcelona andou pagando e que o Paris Saint-Germain andou pagando. Então a jogada do Real Madrid é essa, contratar jovens revelações, corre-se o risco, é verdade, mas em relação ao que se paga por outros jogadores, mesmo que eles errem em algumas contratações, esses jogadores vão acabar valendo 10, 15, 20 milhões em algum outro mercado. E com isso os jogadores jovens de talento brasileiro estão saindo cada vez mais cedo do país e os que estão jogando aqui, o nível técnico é cada vez mais baixo. E é por isso que hoje temos 12 times brigando para não cair, né? 12 times. É sinal de quê? Porque o nível técnico está baixo, o nivelamento é por baixo. E o que a gente viu hoje no Cruzeiro, no Flamengo, foi exatamente isso. Alguns jogadores se destacam, o goleiro Fábio do Cruzeiro é diferenciado, sempre foi. O atacante Guerreiro, certo? Foi quem luziu, quem fez alguma coisa. Mas teve outros jogadores importantes, por exemplo, esse William Arão, que é um volante que chega na área, né, que faz gol de cabeça. Não sei se ele sentiu o jogo hoje. Ele esteve totalmente apático na intermediária do Flamengo, do Cruzeiro, do Flamengo, tocando bolas curtas. Não teve nenhuma dinâmica, aquele jogador vibrante, dinâmico, que chega na área, certo? Eu não vi isso. Se foi orientação do treinador, ele foi muito mal, o treinador, nessa orientação. O fato é que o Ilharão também foi um dos piores em campo. Quer dizer, o meio de campo do Flamengo, sem Diego e sem o Ilharão. O Cuejá é um jogador de marcação e o Flamengo não conseguia articular 3, 4 bolas no jogo inteiro. O Flamengo não conseguiu articular jogada no jogo inteiro. E o treinador, aos 35 minutos, bota um lateral no lugar do ponta. Não queria ganhar o jogo, né? É a impressão que deixou. E o lateral, que eu acho até muito bom, o Rodinei, ele entrou e praticamente não pegou na bola. Então, realmente, é uma situação que nos chama a atenção e que nos deixa preocupados com relação ao atual momento do futebol brasileiro. Mas, de qualquer sorte, parabéns ao Cruzeiro, onde eu tenho grandes amigos, a partir de seu presidente Gilvan, que era advogado da época de Perrella, de meu amigo Beneci, amigo de mais de 20 anos, de Klaus, jovem diretor de futebol do Cruzeiro. Deixo aqui meu abraço a todos eles por mais essa conquista, né? E a gestão de Gilvan deve sair no final do ano premiada, né? Com 2 títulos nacionais seguidos e uma Copa do Brasil, né? Aí, meu amigo, se ele fez alguma coisa de errado, se gastou muito e não gastou nada, não interessa. O que vale são os títulos e o endividamento, se existir, se vê depois. Eu estou falando porque é assim o futebol. O resultado perdoa qualquer ação fora de campo. O que vale é o resultado dentro de campo. E o Cruzeiro é o campeão com justiça dessa Copa do Brasil, pobre de técnica, muito pobre de técnica. Um abraço para vocês.